Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda aqui no Corintianeiro 2.0, seja muito bem-vindo. Vamos falar aqui sobre André Castro, candidato à presidência do Corinthians e os seus 5 bilhões de reais, tá? Tenho informações para trazer para vocês. Vamos falar também sobre Osmar Stabile, eleições próximas do Corinthians, qual presidente é favorito, qual presidente está indo bem, qual presidente deve ganhar as eleições do Corinthians e muito mais sobre Corinthians aqui para vocês, tá bom? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e chega de enrolação, vamos falar de Corinthians. Fiel, eleições no Corinthians estão muito próximas, eleições internas, e não acho que este é um cenário bom para o Corinthians não, tá, Fiel? Este é um cenário ruim, as eleições vão acontecer porque o nosso ex-presidente foi impeachmentado. Então você imagina um cenário onde o Augusto Melo saiu todas as pessoas que trabalhavam com Augusto Melo, exceto o Fabinho Soldado, aí entrou todas as pessoas que trabalham aí com o Osmar Stabile. E ficou nesse negócio de troca de diretores, vem diretores, e no Corinthians virou uma bagunça, e a gente sabe que na parte esportiva ela foi abandonada devido a esses tempos políticos no Corinthians. A parte esportiva do clube, infelizmente, foi abandonada. Pessoas querendo voltar, pessoas preocupando em não sair, e com isso a parte futebolística do Corinthians ficou para trás. Tanto é que hoje o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista não tem um time reserva apto, não tem jogadores selecionáveis que correspondem àquilo que os jogadores titulares apresentam. Tanto é que o Yuri machucou, você não tem um substituto à altura, o Carrillo machucou, você não tem um substituto à altura, o Memphis machucou, você não tem um substituto à altura, Dorival Júnior tendo que apelar para a categoria de base, para dar uma sustentação, para ajudar um pouco o Corinthians, para vocês verem o fato de um time que arrecada milhões e milhões de reais anualmente, não ter a condição hoje de você ter um time, pelo menos umas 4, 5 peças reservas que sejam interessantes para o clube, para momentos como esse que aconteceu, né, Fiel? Porque contusões elas existem e pode acontecer mais, por exemplo, o Corinthians forçando aí todos os jogos o Rodrigo Garro, tá? Não podemos esquecer também que não temos um lateral. A gente joga hoje com um lateral improvisado, que é o Félix Torres, porque o Corinthians não tem a condição de ir no mercado da bola e fazer uma simples contratação de um simples lateral. Essa é a situação que a parte política toda do Corinthians deixou o nosso clube, tá, Fiel? Então realmente o Corinthians hoje passa por situações completamente difíceis, tanto é que o Corinthians hoje vive um transfer ban, que tem que pagar 34 milhões para o Santos Laguna. A última proposta foi de 23 milhões de reais. O Santos Laguna exigiu do Corinthians, tá? Não podemos esquecer que o caso Matias Rojas, Rodrigo Garro e Maicon também pode vir à tona a qualquer momento. E o Corinthians aí pode também entrar num transfer ban novamente, caso as condições financeiras não sejam pagas de forma adequada. Então toda essa parte política que está acontecendo no Corinthians, que vão ter eleições agora, corintianeira, isso é bom para o Corinthians, a gente sempre encara a eleição como vida nova, como expectativa nova para nós torcedores, diante de um clube que está defasado financeiramente, mas nessa situação ela não vem como uma perspectiva boa, tá? Ela vem como umas eleições obrigatórias aí, infelizmente. A minha humilde opinião, continuaria o Osmar Stabile, porque o Osmar Stabile fez algumas coisas boas em pouco tempo de Corinthians, como pagamento de Mateuzinho, como renovação de Yuri Alberto até 2030, como o Corinthians não está gastando dinheiro que não pode pagar. É um presidente que em pouco tempo de mandato conseguiu fazer algumas coisas interessantes, tá? Fora que o Osmar Stabile já disse que tem suas empresas, que trabalham nas suas empresas e chega no CT só depois das 2. Muita gente viu isso como um problema, eu não vi como um problema, eu vi como um presidente que tem o seu sustento sem depender do Corinthians, e isso é muito bom para que coisas ruins não possam acontecer, não é verdade? A grande questão, Fiel, que as eleições que vão ter agora eu vou explicar para vocês qual presidente está mais próximo de ganhar, qual presidente tem maioria e intenção dos votos, e o André Castro, né, que está bombando a internet aí com seus 5 bilhões de reais, e tem informação para trazer para vocês sobre isso, tá bom? Fiel, segundo informações que o Corintianeiro recebeu para trazer para vocês, hoje a pessoa que está mais próxima de ganhar as eleições no Corinthians, que é considerado o favorito, não quer dizer que vai ganhar, mas que é considerado favorito, é o Osmar Stabile, tá, Fiel? O Osmar Stabile tem a intenção da maioria de votos no Corinthians, tá?
Pelo menos é as informações que chegou de bastidores do Corinthians. Não é porque eu apoio o Osmar Stabile que eu estou falando isso aqui. Aqui é um canal sério, eu trabalho de forma respeitosa com vocês. Estou trazendo a informação que chegou para mim, que o Osmar Stabile sim é o candidato aí favorito a ganhar as eleições, tá? Roque Cittadini corre por fora, é um candidato forte também, mas ainda não é o favorito a ganhar. Roque Cittadini vem com um nome forte para as próximas eleições do Corinthians, as verdadeiras eleições, vamos dizer assim, tá, fiel? Então, há uma briga política hoje interna no Corinthians, tá? Há um descontentamento também com o Osmar Stabile, que pretendia sair como único presidente para continuar esse trabalho. Significa que muitas pessoas no Corinthians entendem que o Osmar Stabile ainda é ex-presidente, é vice-presidente do ex-presidente do Corinthians. Isso ainda, mesmo sendo um cara que não tem nada a ver com toda a história que aconteceu, eles ainda vê o Osmar Stabile como uma pessoa que não brigou, que não lutou para tirar o ex-presidente do Corinthians do cargo, tá? Então isso é visto de uma... Fiel, isso chama política, tá? Vamos dizer assim. Nunca vai ser bom bastante, porque pessoas querem ficar à frente do Corinthians, quer ter a cadeira, quer ter o poder maior. Então, independente se o Osmar Stabile tivesse feito o que tivesse que ter feito, realmente a política no Corinthians ela ia acontecer, porque essas pessoas querem poder, somente poder, tá bom? Então, Osmar Stabile segue como favorito, Roque Cittadini corre por fora, e agora vem o nosso André Castro, tá? Porque chegou informações que realmente o André Castro ele tem 5 bilhões de reais em patrocínios que chegariam no Corinthians em caso ele for eleito, tá? É candidato a presidente do Corinthians, tá, fiel? O André Castro é uma pessoa nova que muita gente aqui não conhecia, e segundo informações, ele já fez reuniões com diretores do Corinthians, tá? Com os órgãos fiscalizadores do Timão, para comprovar a veracidade dos 5 bilhões de reais investidos no Corinthians caso ele for presidente. Para nós corintianos, seria, na minha humilde opinião, a melhor notícia de todos os tempos. Corinthians hoje é um clube, vamos dizer assim, totalmente defasado financeiramente, um clube hoje que não tem dinheiro nenhum dentro de caixa, como a gente comentou, não consegue realizar uma simples contratação devendo 2,5 bi, estádio sem pagar e sem perspectiva para pagar. Você chega um investimento de 5 bilhões no Corinthians, isso seria o sonho de qualquer clube de futebol hoje no Brasil. Não é só o Corinthians não, qualquer clube de futebol. A gente está falando aqui de um investimento monstruoso. Só que como é feito esse investimento? Vamos entender para você entender aqui, tá, fiel? Porque todos nós corintianos merecemos saber toda a realidade, né? São empresas. Não é o André Castro que tem o dinheiro e se ele for presidente ele vai injetar no Corinthians. São empresas que têm contato com o André Castro e se ele for presidente, essa grana é toda injetada no Corinthians. Essa grana vai para os cofres do Corinthians através de patrocínios. Que patrocínios são esses? Pode ser names rights, camiseta, tudo que envolve Corinthians, tudo que pode ter de patrocínio, tá, fiel? Ah, corintianeiro, mas como assim? Esses patrocínios já estão fechados? É exatamente isso o ponto de vista para trazer para vocês aqui, tá, fiel? Porque para você ter empresas para fechar com o Corinthians, primeiro precisa passar pelo CORE, precisa passar pelo setor jurídico, precisa passar por alguns órgãos do Corinthians para aprovar se realmente esses contratos lesam um clube ou ajudam um clube. Então, não existe esse negócio, na minha humilde opinião, com todo respeito ao André Castro, não existe esse negócio de você... Ah, não, eu tenho empresas fechadas que se eu for presidente é 5 bilhões no Corinthians. Não existe isso. Até que a caneta não esteja assinada no papel, não tem nada fechado. Então hoje, amanhã, o cara é presidente do Corinthians. Aí passa um contrato pelo Compliance, passa um contrato pelo Core. Olha, isso aqui não faz sentido para nós, tá? Vamos supor, não vamos aceitar. Quer dizer que já não é 5 bilhões mais. O Corinthians já rejeitou alguns dos contratos. Então tem muita coisa que são promessas políticas que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que são ditas, tá, fiel? Porque se você pegar 5 bilhões de reais, antes de assinar contratos, não existe. Muito mais fácil a pessoa fazer uma proposta política assim, olha, eu tenho algumas empresas que caso eu for presidente,
tem a grande possibilidade de investir 5 bilhões de reais no Corinthians em patrocínios. Ah, mas como assim? Olha, eu tenho contato com empresas, se eu for eleito, essas empresas estão dispostas a negociar comigo, tá? E juntando todas elas, vai dar aí mais ou menos uns 5 bilhões de reais em prol do Corinthians. Vai ser muito bom para o Corinthians se a gente conseguir negociar esses contratos, que são contratos bons para o clube. Essa é a forma, seria uma jogada política que ele não estaria mentindo e que realmente é verdade, que pode ser que invista. Agora, você afirmar que se for eleito cai 5 bilhões nos cofres do Corinthians sem ter contratos assinados, sem passar pelos órgãos responsáveis para aprovar esses tipos de patrocínios no Corinthians, sem a gente saber o que é. Fiel, nenhuma empresa no mundo, tá? Pode ser o cara mais corintiano do mundo que for dono de uma empresa. Vai investir sem saber o que ele tem de retorno. Ao que o Corinthians tem a oferecer, a marca, o que o Corinthians tem a oferecer, a propaganda, tudo bem. O Corinthians tem a oferecer todas essas coisas. Mas qual será o retorno dessa empresa? Será que vai ser tanto dinheiro assim que vai entrar nos cofres do Corinthians? Será que vai passar pelo conselho? Será que vai passar pelos conselheiros do Corinthians? Será que vai passar pelo compliance? Será que vai passar pelo core? Será que vai passar pelo jurídico do Corinthians? Será que todos eles vão aprovar? Será que o jurídico do Corinthians vai falar esse contrato não é bom pro Corinthians, tá? Esse contrato aqui, olha, tem isso aqui, isso daqui, mas são muitos anos. Olha, esse contrato aqui não vai ser legal pro clube, tá? E aí? Como é que fica? Apesar que hoje no estatuto eu acho que o presidente pode fechar contrato sem consultar, né, fiel? É falta de ética, mas eu acho que se a gente procurar a fundo aí, teve muitos contratos fechados aí que nem o jurídico do Corinthians ficou sabendo. Mas um presidente sério, um presidente que quer trabalhar para o Corinthians, vai acontecer isso. Vai ter que passar por esses órgãos fiscalizadores. E se eles não aprovar, como que será essa situação? Então o André Castro, né, fiel? Ele é um candidato a presidente que tem propostas inteligentes, propostas interessantes. Essa dos 5 bilhões é o carro forte dele, porque ninguém conhecia o presidente. Só que a gente tem que saber aonde a gente está entrando, para a gente saber se realmente essas coisas serão aprovadas no Corinthians ou não. Pelo menos é minha opinião, é meu modo de pensar. Quero saber a opinião de vocês aqui no canal do Corintianeiro 2.0, tá, fiel? Estamos combinados então? Olha, já trouxe um vídeo no Corintianeiro, um aqui no Corintianeiro 2.0 e agora a gente fica só à tarde para trazer o terceiro vídeo aqui para vocês. Olha que maravilha, fiel. São 3 vídeos do Corinthians diário para vocês. Por isso que eu peço humildemente, deixa o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça, tá bom? Meu muito obrigado por tudo, que Deus possa te abençoar grandemente, tá? Toda a paz do mundo para você e sua família, e vai Corinthians!